que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Deixa eu conversar aqui com o Carlos Eduardo Lino, que é o comentarista do Premier. A gente descreveu essa situação, não é, Lino, de derrota do Vasco. Os rivais que estão logo abaixo na tabela crescem. E o Madureira também com esse objetivo comum, né? Buscar, beliscar, quem sabe, uma vaga no G4. A situação do Madureira é um pouquinho mais difícil. O que você está imaginando para esse calor de Madureira hoje, de Madureira e Vasco, hein, Lino? Tudo bem? E aí, Jader, tudo bem? Tudo bem, amigos? A gente precisa fazer contas porque a gente está na terceira parte do campeonato, são 15 jogos, passaram-se 10, faltam 5. Se a gente levar em consideração a média dos jogos até agora, o Madureira precisa de uma vitória para não cair. E aí matematicamente não cai, só que para se classificar precisa ganhar as 5 que faltam, o Madureira. O Vasco, para se classificar, precisa ganhar 3 das 5. Se não ganhar hoje vai apertando, mas por enquanto a tarefa do Vasco não é tão complicada assim. Vasco que nesse instante está no gramado do estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, que tem capacidade aí para 3.300 torcedores. Tem muito vascaíno, né, que está enfrentando esse calor realmente absurdo na cidade do Rio de Janeiro. As meninas torcedoras do Vasco, né, usam leque. Tudo serve para espantar o calor, que realmente é muito forte. As duas equipes já em campo. Vamos então aproveitar para confirmar as escalações antes da bola rolar. Iniciando pelo time do Madureira, do técnico Antônio Carlos Roy. Time que joga num esquema 3-5-2. E aí está o Madureira de Rodrigo Café, o goleiro. Aislan, camisa número 3. André, 4 e Leozão, número 5. Eles formam o trio de defesa. Na ala direita, Marquinhos, número 2. Gilson, camisa 7. Carlinhos é um pouco mais adiantado dos homens do meio, tem a número 10. Victor Bolt, a gente já está passando para o lado esquerdo, é o número 9. Luiz Paulo é o ala pela esquerda, número 6. No ataque estão Bruno Thiago, 8. E Fernandinho, camisa 11. Antônio Carlos Roy dirige a equipe do Madureira. Do lado do Vasco, o técnico Adilson Batista. Tem hoje Martin Silva no gol. André Rocha, camisa número 2. Rodrigo, que volta depois de 2 jogos. Ele é um dos titulares da zaga ao lado de Rafael Vaz. Diego Renan completa o sistema defensivo com a número 26. No meio, Aranda, número 14. Pedro Ken joga com a 8. Felipe Bastos, número 6. E Douglas, número 10. Guinha Azul está poupado. O ataque tem Thales, o garoto Thales, 39. E o artilheiro Edmilson com a número 7. Vai num 4-4-2 o Vasco de Adilson Batista. Arbitragem em Madureira nesta tarde de quinta. Cabe a Marcelo de Lima Henrique. Ele que tem como assistentes Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço dos Santos. Eu quero ver vocês agora. Isso é Madureira. Maurício Machado Coelho é um dos adicionais. Estevão Cunha da Trindade é o outro. Adicional número 2. Agora sim, Rodrigo Albornoz. Agora sim, Jader Rocha, problemas técnicos resolvidos. Eu dizia que o Vasco hoje entra em campo para tentar essa recuperação. E o técnico Adilson Batista com 4 alterações em relação à última rodada. São elas o zagueiro Rodrigo, que entra, ele estava machucado. O zagueiro Rafael Vaz, que entra no lugar do suspenso Luan. Meio campo, Pedro Ken entra no lugar de Guinha Azul, que sente dores musculares, além de Thales, atacante, que hoje vai entrar no lugar do Montoya. É uma opção tática, né? O campo aqui tem medidas reduzidas e, pelo que a gente sabe, o Adilson Batista quer explorar a jogada aérea com você. O Adilson Batista optou pela essa formação de hoje, pela dimensão do campo ser menores, e o campo também não está muito bom. Vamos botar vantagem aí que, se Deus quiser, no final da partida vai sair com 3 pontos. E nesse instante nós temos 1 minuto de silêncio sendo respeitado em memória a Loureiro Neto. Vascaíno de coração, radialista, né? Da Rádio Globo, comunicador da Rádio Globo, que faleceu durante esta semana.
Marcelo de Lima Henrique autoriza a saída para o Madureira. O Madureira recebendo pela primeira vez no seu estádio, o estádio Aniceto Moscoso, em Conselheiro Galvão, na rua Conselheiro Galvão, em Madureira, um dos 4 grandes, né, do estado do Rio de Janeiro. E por isso há essa mobilização também da comunidade toda, né, de Madureira e adjacentes. Madureira e Fluminense, por exemplo, jogaram no estádio de Moça Bonita, em Bangu, contra um dos grandes. É o primeiro confronto do Madureira, a primeira oportunidade que tem de receber um dos 4 gigantes do futebol carioca. Aí o lançamento longo. Tiro de meta para Martin Silva nesses primeiros instantes de jogo. Diego Renan. Mais à frente para Douglas. Abrindo o jogo para Felipe Bastos. Com a perna direita ele procura lá no meio. Edmilson. Thales mais adiante. Edmilson fez bom giro e no momento de concluir. Pegou embaixo da bola, ela subiu. Tiro de meta para Rodrigo Café. Vamos para o banco do Vasco. Confirmar o banco do time do Adilson Batista, que tem Diogo Silva, Jomar, Lohan, Montoya, Bernardo, Reginaldo e William Barbio. Vai precisar para o grupo de mais zagueiros. E aí precisa dar uma boa observada na sequência de laterais. Mas falta coisa, a Série B é longa, difícil de ser disputada. Não é fácil não. Falta para o Madureira, de novo bola para dentro da área do Martin Silva, que faz uma grande defesa. No toque de cabeça, no meio do gol. Fez uma grande defesa o Martin Silva. E a gente vai acompanhar na repetição por trás, veja só. O toque do Aislan. E o Martin Silva num lance de muito reflexo. Nesse instante o árbitro apita, né, a paralisação do jogo. Teremos então, de acordo com o regulamento, a parada técnica. Vai saindo aí o zagueiro Aislan. Ele que foi o responsável pelo lance de maior perigo até aqui, né? A gente vai de novo recuperar a imagem. Vai trazer para você em detalhes aí a falta que o Madureira teve a seu favor, a subida do Aislan, a cabeçada para baixo e a intervenção muito precisa do Martin Silva. Quase o Madureira chegando ao gol, Lino. Voltando depois desta 11ª rodada, mais 4 para o encerramento da fase de classificação. Chegamos a 27. Edmilson tem muitas dificuldades para deixar para trás o Aislan. Foi levando sozinho o Edmilson, vantagem no Vasco, parte o chute pro gol. Chute do Diego Renan, até despretensioso. E o Rodrigo Café, para não se complicar, deu uma espalmada na bola e para frente. Edmilson vai para a área, são 3 jogadores posicionados pelo Rodrigo Café. Se for na força, é falta para o Felipe Bastos. No jeito, é com o Douglas. Desiste Douglas, vem Felipe para bomba. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Douglas desiste da bola, tá aí o Rodrigo. Voltando depois de 2 jogos, né? Ausente. E com o guinha azul preservado, naturalmente passa a ser o capitão da equipe, o Rodrigo. Thales, André. Meio que sem querer foi levando para dentro da área. Edmilson, boa bola no Thales, ajeitou, bateu cruzado, salva Rodrigo Café. Ainda o Vasco pressionando, bola rolada atrás. E o Aislan tirou dos pés do Edmilson. Ele tem Aranda, tem Pedro Quem, tem Felipe Bastos. Pois, por mais que seja, olha, a bola ainda bateu no gramado, levantou um pouquinho. Foi um sucesso realmente com o torcedor do Madureira. Seguindo informações do Rodrigo Albornoz, vamos só acompanhar essa descida do Vasco com o Thales. Ele ajeita para Felipe Bastos, lado direito da área, de novo pedala. Douglas, Felipe, boa tabela, Douglas bateu fraco. Felipe Bastos na tentativa de chute com a perna direita. Já que a gente falou na defesa, e aí em destaque o Rodrigo Café, aí a dificuldade da defesa dele, batendo exatamente na linha da pequena área e subindo, ó. E o Rodrigo estava ali. Grande intervenção de um estilizado Rodrigo Café. Carlos Eduardo Lino.
O melhor momento do Vasco na partida. O primeiro tempo está acabando, mas o time finalmente conseguiu botar a bola no chão, achar os atacantes para tabelar, fazer 1-2 com quem está de costas. Tem 2 jogadores de costas enfiados na área. Então, você tem essa facilidade para tocar e sair. O Vasco precisa usar mais isso. Douglas. Ainda Douglas. Vai dificultando a vida do Gilson. Perna canhota. Felipe abre as pernas. Ela chega até o Rafael Vaz. Pode tentar um chute no canto. Gol! Rafael Vaz pro Vasco. Da intermediária surgiu o zagueiro. Perna canhota, chute rasante. Agora não deu para o Rodrigo Café, que chegou a tocar nela no cantinho. Sai pro abraço o Rafael Vaz, abrindo o placar em Madureira pro Vasco no final do primeiro tempo. Zagueiro que hoje volta à equipe, Rafael Vaz, colocando o Vasco cada vez mais dentro do G4. Rafael Vaz, um chute de longe, 1-0 Vasco. O melhor momento do Vasco da partida, Jader, e um gol de um jogador que estava precisando ganhar moral, que não tinha jogado bem contra o Bangu, que ficou fora depois na partida seguinte e está voltando agora ao time do Vasco. Merecido 1-0 até agora. Marcou o gol e o Marcelo de Lima Henrique encerrou o primeiro tempo. O Vasco tanto bateu na tecla que conseguiu abrir o placar. Tá aí por trás do gol o chute do Rafael Vaz de perna esquerda no cantinho. O Vasco, na saída para o intervalo, vai vencendo por 1-0. Rodrigo Albornoz. Agora sim, ao lado do autor do gol, Rafael Vaz. Vocês tiveram uma dificuldade até um determinado momento do primeiro tempo de conseguir penetrar, né, no time do Madureira, que estava muita gente no meio do campo. Como é que vocês conseguiram superar até fazer o gol? Poxa, o campo é muito irregular, atrapalha muito a nossa equipe. Acostumado a jogar com a bola no pé. Mas Deus é fiel. Nós estamos trabalhando, temos que voltar com força ainda, que tem mais 45 minutos, o jogo não está ganho. Certo, obrigado, Jader. E no Vasco saem Felipe Bastos e Thales, entram Montoya e Reginaldo. O Marquinhos sai para a entrada do Rodrigo Lindoso. Erivelto com a número 17 vai para o lugar do Leozão. O Vasco também mexendo duplamente. 4 alterações já então para essa volta do segundo tempo. Saída para o Vasco. Inicia-se o segundo tempo em Madureira, para Madureira e Vasco. Campeonato Carioca, você curtindo em todos os detalhes no Premier Futebol Clube e também no PFC Internacional. O Adilson, que tinha 2 atacantes por dentro, não tem mais porque saiu o Thales, apesar de o Reginaldo também poder jogar um pouquinho por ali, vai se revezar com o Edmilson, mas de qualquer maneira, Montoya dá a movimentação para o Vasco no meio, sai o terceiro zagueiro na composição do Madureira, que começa a girar um pouquinho mais à frente, querer mais jogo. Será? Vamos ver. Primeiros instantes deste segundo tempo. O segundo tempo começa exatamente como o primeiro, né? Esse ritmo um pouco mais cadenciado, mais lento. Aos pouquinhos tenta se soltar, tenta avançar o Madureira. Grande jogada do Carlinhos, o passe sai. E o Bandeira já sinalizava de novo um impedimento do Erivelto. Ele tem qualidade, né? Perna esquerda, bola colada. E o jogo ganha uma outra configuração, porque o Madureira parece disposto a sair mais, está marcando mais proximamente o Vasco. Essa saída de bola já tem mais jogadores combatendo. Madureira quer jogo. O Vasco nesse lance também. Cruzamento para a área, matou no peito. Gol do artilheiro Edmilson pro Vasco. Na bola lançada com precisão pelo Reginaldo no peito do Edmilson. Muita categoria do camisa 7. Ele mata e de perna esquerda, quando a bola toca no chão, vence o goleiro Rodrigo Café. Mais um gol de Edmilson no Campeonato Carioca. O 6º dele. Artilheiro isolado do Vasco, aumentando a diferença em Conselheiro Galvão. Edmilson, um lindo gol. Vasco 2-0. Que cruzamento sensacional, que passe do Reginaldo, tocou no peito do Edmilson, que matou bonito, enquadrou o corpo, bateu. É o preço de querer sair também, não chega a ser um contra-ataque, mas a intenção ofensiva do Madureira é um estímulo ao jogo do Vasco também, porque passa a ter mais espaço.
partida melhora. Será que o Madureira muda? Não, mas o gol foi belíssimo. Com 6 gols no Campeonato Carioca, o Edmilson empata com o Alexandre do Flamengo, também tem 6 gols no estadual. São os artilheiros do Campeonato Carioca nesse resultado que vai aproximando o Vasco de Cabofriense e de Fluminense. É a resposta do Madureira na bola chutada pelo Carlinhos. E dentro desse grupo, jogadores com várias funções. Cara no time do Adilson Batista, que sabe fazer só uma coisa, é goleiro. O resto tem que ter mais que uma função em campo. Olha o Fernandinho, ó. Saiu bem do Aranda. Toque curto no Luiz Paulo. Caiu o Fernandinho, a arbitragem aponta. Marcando o pênalti pro Madureira. Os jogadores pouco vão reclamar, né? O Aranda ali teria puxado o Fernandinho, por isso, na frente do Marcelo de Lima Henrique. E o árbitro, em momento algum, apresentou qualquer dificuldade para sinalizar o pênalti, para dar o pênalti para o Madureira. Porque foi uma falta boba, chegou a ser ridícula. Na frente da arbitragem, num lance completamente morto pela lateral do campo. O Aranda deu uma puxadinha desnecessária. Parece que o Vasco não consegue ter vitórias tranquilas, né? A partida estava tranquila, fácil, encaminhada até para uma goleada com o Madureira saindo. Vamos ver o que vai acontecer no pênalti, mas o Aranda foi muito infantil. Na bola, o canhoto Carlinhos, goleador do Madureira com 4 gols. Centralizado, Martins Silva, vem Carlinhos! Gol! Carlinhos pro Madureira! Batendo no ângulo esquerdo, deslocando completamente o Martins Silva. 16 minutos jogados do segundo tempo, a bola vai lá no alto. Bate bem demais na bola Carlinhos para descontar no Aniceto Moscoso. Aí o torcedor do tricolor suburbano. Carlinhos, 1 pro Madureira, 2 pro Vasco. O jogo ganha em emoção, o Madureira volta para a partida, colocado pelo Vasco e no erro do Aranda, o descuido, a bobeira, o pênalti mal reclamado, não tinha nem o que dizer. O árbitro estava tão perto, foi uma puxadinha tão boba que todo mundo viu, não tinha como não ver. Carlinhos, que é jogador de 23 anos, ele foi revelado no Madureira, atuou pelo Vasco, ainda nas categorias de base, e andou pelo Figueirense também, em 2011. Tá na bola o Douglas. São 18 minutos do segundo tempo. Aí vem Douglas, os zagueiros esperando o cruzamento, bola fechada! Gol! O árbitro anula o gol. Não vale o gol do Vasco na cabeçada do Rodrigo. E foi um impedimento, né, do Rodrigo. O gol de novo do Edmilson, né? Recebendo um passe na medida do Reginaldo. Era o gol que dava a tranquilidade naquela altura ali. Depois veio o gol do Carlinhos. Carlinhos que foi lançado pelo Romário. Você sabia disso, Lino, no Vasco? É, 2006. Eurico Miranda. Olha quem está. Um dos camarotes. Ali ao lado de Eurico Miranda, Elias Duba, que é o presidente do Madureira, aliás. São amigos de longa data. Não era o presidente que estava ali. O presidente do Madureira, né? E sim, Camarote Eurico Miranda. dele. Claro, o camarote dele cedido para Eurico Miranda. Rodrigo Albornoz. Ainda falando sobre esse estádio, esse campo que nós estamos vendo, ele tem 101 por 75 metros, o que está, portanto, dentro dos padrões, dos limites pela regra da FIFA. O menor seria 90 por 65 e o maior permitido é 110 por 90. Tínhamos a informação de 100 por 68, mas oficialmente, né, o Albornoz traz agora as medidas, então, do estádio Aniceto Moscoso. É que o time no ataque, né?
Aí o Romário. Cruzamento fechado, bola tocada de cabeça, Martin Silva. Cedendo de novo o escanteio, veja só. A dificuldade do Vasco em conter essa bola pelo alto. Quem cabeceou foi o Rodrigo Lindoso. O jogador do Vasco ali misturado na imagem, né, com o muro. É uma das dificuldades para se colocar uma câmera ali e a transmissão correta da TV. Ó o Vasco para pressionar e levar o pênalti. Pênalti para o Vasco. 34 minutos do segundo tempo. É pênalti para o Vasco, que pode ampliar a sua vantagem. Lance do Romário. Empurrando o Diego Renan. Mão esquerda. Ele se perdeu o tempo da bola. O Diego Renan foi malandro, percebeu que tinha um marcador encostando nele dentro da área, com bola dominada. É difícil de você não caracterizar pênalti. Foi bem caracterizado, bem marcado. Resta saber se o Vasco aproveita agora para retomar a tranquilidade da partida. Vai para o jogo Bernardo. Entra no lugar do Douglas. Que primeiro vai bater o pênalti, né? Quer sair consagrado, quer sair abraçado pelo torcedor vascaíno, Douglas. Partindo para a bola. É mais um canhoto a bater pênalti. Douglas cadenciando para a bola. Gol! Douglas pro Vasco. Batendo no cantinho embaixo. O goleiro Rodrigo Café foi para o mesmo lado da bola, mas não conseguiu chegar a tempo de evitar o gol de pênalti de Douglas. O terceiro do Vasco em Madureira. Douglas, comemoração discreta, mas é o suficiente para tirar o Vasco do sufoco. O Vasco amplia a vantagem, faz 3-1. O presente que o Madureira ganhou acaba de ser devolvido. O Vasco retoma a vantagem de 2 gols. Deve ter um pouco mais de tranquilidade para o final de jogo. E o Douglas faz mais uma das suas boas partidas. Hoje não foi brilhante. Hoje não foi o grande jogador do time do Vasco. Se é que houve algum grande jogador nesse contexto. Mas, de qualquer maneira, o Douglas é regular. Está jogando, não está se machucando. Coisas que já fizeram parte da biografia recente do Douglas não estão aparecendo no Vasco por enquanto. Isso é muito bom para o Vasco. E desencanta, né? Marcando o seu primeiro gol em 4 jogos com a camisa do Vasco. Jader. Ó o Bonoss. Público presente aqui, 1.381 pessoas. Pagante, 1.081. Renda do jogo, R$ 25.200. Quem pôde compareceu, né? O Aniceto Moscoso. Nessa tarde de futebol, no bairro de Madureira, o bairro tradicional da cidade do Rio de Janeiro. A torcida do Vasco, por enquanto, vai comemorando mais 3 pontos. André Rocha. Sai do próprio Victor. Busca o jogo aqui com o Pedro Quem. Passe no Montoya, colado na linha lateral. A dificuldade do colombiano é essa, de não ter o pé na direita como a preferencial, mas ele mesmo assim entrou área dentro. O passe aqui não é legal. Vamos até 48. Madureira com essa chance aí para tentar descontar, né? Mais uma vez, falta da intermediária. São 3 jogadores solicitados pelo Martin Silva. Aislan também, né? É outro jogador que se posiciona distante da bola. Será que vai pintar o zagueiro? Vem ele, perna direita, bomba no meio do gol. Pegou Martin Silva. Vasco e Resende no próximo dia 5. Depois teremos Vasco e Bom Sucesso na 13ª rodada. Na 14ª rodada, a penúltima, o Vasco joga contra o Fluminense, clássico no Maracanã. E para encerrar a sua participação nesta fase classificatória, tem o jogo contra o Duque de Caxias, que é uma das equipes que hoje estaria rebaixada, né, para a 2ª divisão.
São os 4 últimos jogos do Vasco no Campeonato Carioca, pelo menos nessa etapa. Resende, Bom Sucesso, Fluminense e Duque de Caxias. Victor Bolt antecipa-se. Procura jogar no meio, vem a bomba, Martin Silva com a mão esquerda. Ela vai cair nos pés do Carlinhos, sozinho, Carlinhos rolou, mas deu tempo da recuperação do Rodrigo. 2 intervenções agora nos acréscimos do Martin Silva, para garantir os 3-1. Que pancada da intermediária, hein? Linda defesa do Martin Silva. Aí o Carlinhos. Cobrança de escanteio, sobe Rafael Vaz. Marcelo de Henrique aponta para o centro de campo. E antes mesmo dos 48 minutos, encerra o jogo em Madureira. O Vasco se recupera, aplica 3-1 na equipe da casa. Um dos gols do artilheiro Edmilson, matando no peito e botando no chão. Estamos vendo aí os gols do segundo tempo. O Vasco fez 2-0. O Madureira com o Carlinhos descontou de pênalti. E de pênalti também, sofrido pelo Diego Renan. Douglas confirmou os 3-1. Vitória do Vasco que, com isso, faz com que a equipe permaneça em 4º lugar. 21 pontos a 2 de Fluminense e Cabofriense. 4 pontos separam o Vasco do líder Flamengo. Rodrigo Albornoz. Aguardando aqui os jogadores do Vasco, estão aqui trocando as últimas camisas. O Bernardo está aqui, saindo por aqui. Bernardo, gentileza aqui. O Vasco chegou a ter o controle do jogo, estava ali ganhando por 2-0, depois acabou cometendo pênalti, teve gol anulado. Dá para sair satisfeito com os 3-1 ao final das contas? Ah, dá, a gente venceu, né? Era o que a gente veio para cá para vencer. Sabia da dificuldade do calor, do campo. A gente botou tudo em prática e conseguiu fazer um resultado que nos ajudou bastante. Obrigado, Bernardo. Jader. Aqui ao lado do Edmilson, artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols, empatado com o Alexandre, que também tem 6. Mas o Hernani ficou, né? Então o Alexandre, por enquanto, deve continuar na reserva. Oportunidade de você sair artilheiro desse campeonato. Independentemente de quem jogue lá, quero pensar no Vasco, né? Tentando fazer meu trabalho, tentando ajudar os meus companheiros. O gol sai naturalmente. Hoje foi um belo passe do Reginaldo, mérito deles. Mas graças a Deus, o mais importante é que hoje o Vasco é o vencedor. Tá certo, obrigado, Jader. Valeu, obrigado, Rodrigo Albornoz com os jogadores do Vasco depois desta vitória de 3-1.